Boa noite. Já são, acredito que 11 horas da noite. Eu estava aqui com essa palavra hoje e quero falar com vocês. Amém? Está lá em Mateus 15, 21, 28. Saindo dali Jesus para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos aproximaram e disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. E Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha ficou curada. Amém? Então essa passagem nos traz muitos ensinamentos, né? Tiro e Sidom era uma cidade em que havia muitas heresias, desenganos, falsos profetas, e as pessoas adoravam a ídolos, feitiçarias. Mas eu creio que Jesus passou por Tiro e Sidom porque ele já sabia que naquele caminho ele ia resgatar uma vida. Amém? Ele ia salvar uma vida. Porque Jesus gostava mais de andar pela Galileia. Mas neste dia, exatamente neste dia, ele resolveu passar por essas duas cidades. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente demoniada. Mas mesmo antes dela encontrar Jesus e clamar pela filha, ele estava em casa lutando com essa criança, urrando, gritando, cuspindo nos pais, eles querendo pegá-la, e não conseguia controlar a filha. Como eles eram cananeus, eles saíam procurando em tudo que eles conseguiram alcançar na religiosidade deles, mas eles não conseguiram fazer nada. Não conseguiram libertar a filha do mal que estava cometida. E eis que ela já tinha ouvido falar de Jesus, de seus feitos. E quando soube que Jesus estava nas proximidades, ela não perdeu tempo. Chegou uma pessoa em casa e disse: Olha, Jesus está passando por aqui. Ela: Então eu vou atrás de Jesus. Porque ela pensou: se eu já recorri a tantas coisas, né, e não consegui libertar a minha filha, então só Jesus. Porque ela já tinha ouvido dos seus feitos, da sua cura, de suas libertações, de tudo todas as coisas boas que que Jesus já tinha feito. E ele passava por essas regiões justamente para ensinar os apóstolos,
não só nessas regiões, mas em muitas regiões, para que os apóstolos também aprendessem com ele. Nisso a mulher cananeia saiu de casa desesperada, deixou a filha com o pai e foi ao encontro de Jesus. E aqui nesse versículo, neste versículo 22 diz: E eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Mas Jesus não lhe respondeu nada. No versos 23, porém Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos aproximaram-se e disseram: Manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Então, diante da multidão, vendo o clamor daquela mulher, a súplica dela, ninguém se importou, porque sabia de onde ela vinha. No versos 24 vem falar: Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, no versos 26, 25 diz: Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Então, Jesus só estava esperando para ver a intenção dela. Porque o Senhor nos põe à prova para ver se realmente nós temos fé, se nós cremos nele. Porque nós precisamos nos humilhar ao Senhor, demonstrar o nosso amor, demonstrar que nós acreditamos piamente nele, que ele é o verdadeiro e único Salvador, o nosso Jesus Cristo, que veio para nos salvar, para nos libertar, para nos dar uma vida nova. Mas nós precisamos também andar segundo a sua vontade. Mas a mulher cananeia não fazia nada para que o Senhor se agradasse. Ao contrário, só fazia as coisas que não agradavam ao Senhor. Mas muitas vezes no desespero é que nós paramos e dizemos: o Senhor é o nosso socorro. De bater tantas e tantas portas, em tantos os lugares, mas as pessoas só procuram a Jesus quando veem que realmente estão perdidas. E foi o que aconteceu com a mulher cananeia. Ela já estava sem esperança, mas quando ela soube que Jesus ia passando por ali, ela não perdeu tempo. Se já recorria a tudo, aqui de onde eu vivo, no que eu acredito, e não consegui, então só Jesus mesmo para salvar a minha filha, para libertar ela. E qual é a mãe que diante de suas dores não corre a Jesus, não dobra o joelho, não clama pela sua libertação, pela sua felicidade? Qual a mãe que não pede para curá-lo? Qual é a mãe que não toma a dor dos seus filhos para si? Então foi isso que aconteceu com a mulher cananeia. Mas ela foi uma mulher insistente, perseverante, porque mesmo todos que estavam com Jesus, e até próprio Jesus, agindo em silêncio, ela não desistiu. Ela disse, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ela reconheceu que Jesus era o filho de Davi. Senhor, me ajude. No versos 26, Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. No versos de 27, a mulher disse: É verdade, Senhor,
pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. O Senhor viu que ela era uma mulher humilde e que também lembrava dos animais, porque assim como a gente tem fome, os animais também têm fome. E o Senhor também viu que ela tinha um coração bom. O Senhor viu que ela foi perseverante, que ela foi buscá-lo, que ela foi encontrá-lo, porque achou nele a salvação. Então ela creu que Jesus ia libertar a filha dela daquele mal. E quando ela deixou a todos, chegando em casa, a filha já estava liberta. Amém? Glória a Deus por isso. Mas quantas oportunidades nós já lemos aqui na Bíblia, de passagens bíblicas que fala também de pessoas que tiveram a oportunidade de ver Jesus passar e foi ao seu encontro. Vamos ver o exemplo aqui em Mateus mesmo, que é a cura da mulher enferma, que está lá em Mateus 9, no versos 20. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, porque dizia consigo mesma: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Então Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: coragem, filha, a sua fé salvou você. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Glória a Deus. Então, só precisou que a mulher do fluxo de sangue tocasse nas vestes de Jesus e que ela realmente tivesse a fé para que ela fosse curada. No meio da multidão, ela se arrastando pelo chão, sem conseguir chegar até Jesus, ela não perdeu a oportunidade. E Zebedeu também, né? Quando Jesus passou, que foi ceiar com seus apóstolos na casa de Ezequiel, né? Que na verdade ele ia também passando. Ezequiel subiu na árvore porque ele era pequeno. Ele também já ouvia falar de Jesus e ninguém gostava dele, porque ele cobrava impostos, era um cobrador de impostos. Mas também no meio do caminho encontrou um cego que não via, mas que ouviu que Jesus ia passando e não perdeu a oportunidade de gritar: Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor falou com ele, perguntou o que ele queria. Ele dizia que queria ser curado, então ele foi curado. Os 10 leprosos também que Jesus via passando, os 10 leprosos encontrou com Jesus e também pediram para ser curados. E tantos outras passagens bíblicas nos ensinam sobre oportunidade, sobre fé, sobre esperança. E vocês que estão aí do outro lado, vocês aproveitam a oportunidade? Porque nós não devemos deixar a oportunidade passar despercebido. A gente tem que buscar a Jesus. A gente tem que crer que nós temos um Pai único e verdadeiro que nos ama, que transforma nossas vidas, que cura feridas. E nós precisamos ter fé, nós precisamos ter perseverança, esperança, determinação e não deixar as oportunidades passar. Porque nós vivemos num mundo com muitas tribulações. O mundo que vivemos hoje não é diferente de antigamente.
porque as pessoas lá atrás sofreram muito por causa de Jesus. Porque naquela época também já existiam muitas heresias, falsos profetas, já existia muitas coisas que nos afastavam de Jesus. E hoje não é diferente, não. A humanidade cresce a cada dia e muitas coisas acontecem para nos afastar de Jesus. Mas que nós possamos estar vigiando, orando, buscando a cada momento de nossa vida, para que nós possamos ter a nossa salvação. Porque a salvação, ela é individual. E nós é que devemos estar a cada instante de nossas vidas, buscando, orando, falando com o nosso Pai amado. Porque o que Ele quer é que nós possamos ter intimidade com Ele, falar de filho para pai, falar do nosso amor, pedir perdão pelos nossos pecados, independente do que sejam, a cada instante de nossas vidas, de coração, amar ao próximo como a nós mesmos, que está lá em Mateus 22, 39. Se você diz que me ama e não ama seu irmão, então você não me ama. Que nós temos que olhar para os nossos irmãos com amor, com humildade, com misericórdia. Nós devemos abraçar a causa deles, né? Se colocar no lugar do outro. E isso é importante para Deus e para nós também. Então, não percam a oportunidade de estar buscando o Espírito Santo de Deus em suas vidas. Que o fruto do Espírito cresça a cada dia e que vocês possam buscar ser a semelhança de Jesus, praticando o bem, fazendo tudo o que Jesus gostaria que nós fizéssemos ao próximo, porque as suas bênçãos sobre nós serão sob medidas. Amém? Então, isso é o que eu queria deixar para vocês hoje. Fé, esperança, gratidão, amor, determinação. A gente deve buscar somente em Jesus. Ele é que é a nossa força, a nossa fortaleza. Ele que pega na nossa mão e nos leva para outra margem, independente do problema que nós tivermos, não importa, seja um problema espiritual, seja um problema sentimental, carnal, não importa, o Senhor sempre é conosco, mas nós devemos estar sempre diante dele, buscando, né, por ele, por esse amor incondicional que ele tem sobre cada um de nós. Amém? Ficam com Deus, na paz.